Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você 10 sinais que o seu corpo dá que você continua consumindo muito açúcar, mas sem perceber. Tem gente que fala assim, Patrícia, eu tirei o açúcar do cafezinho, não tô comendo mais sobremesa, mas acaba ainda consumindo algumas coisas que podem ter açúcar escondido, eu vou falar delas no final para você. E o corpo dá sinal, né? O corpo sempre tenta mostrar pra gente que tem alguma coisa estranha que ele não gosta. Vou te falar quais são esses sinais. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se de fato você tenta comer pouco açúcar, né? Tá tentando diminuir ou não. E de repente você nem estava ainda pensando nisso. E vai ser bom você perceber aqui com essas dicas se o seu corpo já estava te dando o sinal, né? Que a quantidade estava exagerada. Então escreve isso pra mim aqui embaixo nos comentários. Primeiro sinal que você pode estar consumindo muito açúcar é alteração no paladar. Porque quanto mais açúcar a gente come, menos sabor doce a gente sente, ele acaba desensibilizando um pouco as papilas gustativas, do tipo, se você costuma comer muito doce no dia a dia, a fruta perde um pouco a graça, perde um pouco aquele sabor dela. Então, realmente é uma questão de reeducar o paladar. Às vezes, para as pessoas que vão modificar, né, vão tirar o açúcar da alimentação, vão fazer uma mudança no estilo de vida, nas primeiras semanas, nos primeiros 15 dias principalmente, sentem muito, porque acham que o gosto não tá ali, porque o açúcar, né, chegando no paladar. Mas depois de um tempo, você começa a sentir naturalmente o açúcar das frutas, da baunilha, da canela, isso acaba vindo para você e fica mais fácil evitar o açúcar. Então, esse é um ponto muito importante. Como tá o seu paladar? Você consegue sentir o sabor, o dulçor natural dos alimentos e apreciar? Segundo, aquela vontade incontrolável de comer doce. Isso porque quando você consome muito açúcar sem perceber, você acaba tendo uma oscilação grande nessa questão da insulina, né? Ele aumenta muito rápido os níveis de açúcar do sangue. Você acaba secretando muita insulina para dar uma equilibrada nisso. Tem uma queda do açúcar do sangue que vai dar um sinal para o seu cérebro para buscar mais o quê? Açúcar. Então esse acaba sendo um ciclo vicioso e acaba sendo difícil às vezes para quem tem hábito de comer muito açúcar, mesmo que seja um açúcar escondido, mudar os hábitos e parar de comer esse tipo de alimento. Outra coisa que a gente consegue perceber muito é a qualidade da pele. A acne, espinha, envelhecimento precoce da pele está muito relacionado com o consumo excessivo de açúcar. Isso porque o açúcar alimenta aquelas bactérias ruins da pele, elas adoram comer açúcar. Ele pode causar uma desbiose, não só intestinal, mas da pele também. A gente tem bactéria pelo corpo inteiro, por dentro e por fora. E quando a gente tem muito açúcar disponível, essas bactérias ruins da acne podem crescer, proliferar com mais facilidade. Além disso, a gente já sabe que o açúcar degrada o colágeno, então aumenta a chance de ruga, de mancha pela pele, linha de expressão. Se você quer uma pele mais saudável, um dos alimentos principais para você retirar ou reduzir ao máximo é o açúcar. Outra coisa são dores recorrentes e dores nas articulações. O açúcar ele pode causar uma inflamação crônica de baixo grau no nosso corpo, justamente por causa dos picos de insulina que ele causa. E a hiperinsulinemia aumenta a inflamação crônica do nosso corpo. E quando a gente está mais inflamado, a gente sente mais dor, a dor fica mais forte, a gente tem menos tolerabilidade para dor. Então o açúcar pode fazer isso, ele pode fazer com que a gente tenha mais dores articulares, musculares, pode ficar mais difícil o controle da dor também. Claro que outro sinal está relacionado com cáries, excesso de placa bacteriana, porque é a mesma ideia da pele. A bactéria ruim da boca também adora o açúcar e ela prolifera e cresce e gruda. O açúcar, quando ele tá na boca, se você não escova muito bem os dentes, ele forma como se fosse uma gosma, um xarope, assim, né? Ele gruda no dente e a placa cresce ali e junta cálcio, e acumula a placa bacteriana, a placa adora o açúcar. Então, pessoas que têm muitas cáries de repetição, têm muito mau hálito, muita placa bacteriana, podem ter um consumo excessivo de açúcar, nem sempre, mas pode ser um grande fator de risco. Outra coisa pode ser um inchaço abdominal e gases. Não necessariamente um ganho de peso, eu vou falar disso depois, mas um inchaço abdominal por conta da fermentação. Como o açúcar é um carboidrato muito simples, ele fermenta muito rápido e ele pode aumentar as bactérias ruins do intestino, né? Do corpo inteiro. Então, como ele aumenta a produção dessas bactérias ruins que adoram açúcar branco, elas vão ficar muito felizes, crescendo e produzindo gases. Aí a pessoa fica com uma barriga super inchada, cheia de gases, faz até barulho,
por conta desse excesso do consumo do açúcar. Claro que além disso também pode vir o ganho de peso, né? Porque o açúcar aumenta a insulina, o açúcar é uma quantidade de caloria vazia, muito densamente, né, proporcional ali dependendo do alimento que você come. Então, naturalmente, se você está consumindo muito açúcar, a chance de você ganhar mais peso realmente é muito grande. Outra coisa que o açúcar pode prejudicar é a imunidade. Então, se você vive gripado, cansado, é porque o açúcar pode competir com a vitamina C no transporte celular e isso pode prejudicar a ação dela no sistema imunológico. A gente sabe que a vitamina C é muito importante para o sistema imunológico. E a vitamina C também é muito importante para a pele, né? Que eu te falei antes também, que tem a ver, toda essa questão está muito interligada. Então, se você é uma pessoa que vive muito resfriado, com o nariz escorrendo toda hora, sabe? Toda hora com alguma coisinha, candidíase, questões de saúde recorrentes, tirar o açúcar pode ajudar a melhorar bastante a sua imunidade. As oscilações de humor também podem ser um sinal que você está consumindo muito açúcar, porque tem muito a ver com essa questão da euforia momentânea, né? Aquele sugar rush que tem quando a gente consome o açúcar, seguida daquela queda brusca, né? Aquele famoso efeito montanha-russa que o consumo de açúcar causa pra gente. Isso pode dar irritabilidade, ansiedade, fadiga. Tem pessoas que são ansiosas que pioram o controle e o manejo da ansiedade quando consomem muito açúcar. Isso já aconteceu com você? Por último, mas não menos importante, pode dar alterações no seu exame de sangue. Você pode já chegar a vir com a glicose aumentada, com a hemoglobina glicada aumentada, com a insulina aumentada. Isso mostra que está com tanto açúcar ali no seu organismo que o corpo está tendo dificuldade de metabolizar, processar, né, equilibrar tudo isso. Então, o ideal mesmo é que a gente tente evitar. Claro que você já deve estar tentando diminuir o açúcar branco refinado, mas lembra que o açúcar mascavo, o demerara e o mel, apesar de terem mais nutrientes do que o açúcar branco, também dão os mesmos problemas de pico de insulina, pico de glicose e podem dar essas questões dependendo da quantidade que você consome. Então, em termos de caloria e questão metabólica, principalmente o açúcar mascavo e o demerara é igual ao açúcar. O mel é um pouco melhor, mas em excesso pode trazer problemas. Lembra também que alguns alimentos que parecem saudáveis não são. Biscoitos fit, barrinha de cereal. Às vezes você está comendo um monte de barrinha de cereal, crente que está abafando, lotada de xarope de glicose, açúcar. Então lembra de observar o rótulo, tá? Eu tenho um vídeo te ensinando como observar melhor o rótulo e não ser enganado. E lembra que até produtos salgados podem ter açúcar, como molho de tomate pronto. Então, se você puder, faz em casa. Observa o rótulo para não ser enganado e ir na compra dos alimentos. E tenta diminuir o açúcar de adição. Já vai te ajudar bastante nesse sentido. Então, aproveita e me conta aí se você já tinha percebido alguns desses sinais, se você já tinha feito a correlação com excesso de açúcar no dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem você acha que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.